TDAH, ou o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nesse caso do vídeo especificamente, nós vamos falar sobre crianças. Então, o diagnóstico normalmente ele é feito com crianças de 3 a 7 anos, mas pode ser que até os 7 anos não seja identificado se elas não tiverem sinais e sintomas de hiperatividade. Crianças com TDAH normalmente são crianças que possuem falta de atenção, elas são hiperativas, ou seja, elas são muito agitadas, às vezes podem ser até agressivas. Então essas crianças elas são observadas para que tenha um diagnóstico eficaz e precoce. Esses sinais e sintomas precisam aparecer em diferentes locais, ou seja, você precisa observar no seu filho se ele possui algum sinal e sintoma na escola ou dentro de casa. Não pode ser somente em um ambiente, porque de repente aquele ambiente traz para a criança uma certa ansiedade, um certo medo e alguns comportamentos que não são adequados acabam se tornando normais. Então, os sintomas do TDAH é uma criança normalmente hiperativa, então ela é agitada, ela mexe muito com as mãos, ela não fica parada na cadeira quando normalmente ela faz alguma atividade que ela deveria ficar a maior parte do tempo sentada. Ela tem um déficit de atenção, ou seja, às vezes você está falando com ela e ela não está te ouvindo, ou ela não consegue focar em uma atividade só. Ou às vezes também é uma criança que tem um pouco mais de hiperatividade no sentido de que ela começa uma atividade, não termina, vai para outra, não termina e vai para outra e assim vai. Sabe aquela criança que começa assistindo um filme, um desenho, daqui a pouco ela está rabiscando alguma coisa e ela nunca termina aquela atividade? Pode ser um sintoma de TDAH, pode ser uma hiperatividade. A criança também tem, em alguns ambientes diferentes, ela pode desencadear alguns comportamentos inadequados. Por exemplo, se você estiver na sua casa e a criança estiver subindo em todos os móveis o tempo todo, isso pode ser um sinal de alerta para você, pai, mãe, cuidador, tio, tia, enfim, responsável que passa a maior parte do tempo com essa criança. Mas é claro que se ela estiver em um parque de diversões, esse é um comportamento totalmente adequado para aquele local. Então, por isso é importante você observar quais são os comportamentos que essa criança tem em locais diferentes. Essa criança também tem uma impulsividade. Por exemplo, você vai fazer uma pergunta para a criança. Você mal terminou a pergunta, ela já te deu a resposta. Ou é uma criança que é um pouco agressiva, ou é uma criança que de repente não sabe esperar. É claro que se você disser para uma criança que ela vai ao parque de diversões, ou que ela vai sair, ou que ela vai ganhar um presente, ela mal vai conseguir esperar da hora para que isso aconteça. E isso é bem normal. Mas uma criança que normalmente se intromete nas conversas, é uma criança que normalmente não consegue aguardar na fila com os amiguinhos, ela sai toda hora, ela fica inquieta. São sinais de alerta para que você observe um pouco mais de perto essa criança. Esses sinais e alguns sintomas em crianças com TDAH, eles só não são determinantes, vamos dizer assim, com crianças que tenham sofrido algum trauma, com crianças que tenham sido abusadas, violentadas. Essas crianças que tenham passado por algumas dificuldades ou por alguns momentos estressores, elas vão em algum momento manifestar algum comportamento inadequado para aquela ocasião. Lembrando que o diagnóstico do TDAH ele é feito por um especialista. Hoje nós falamos um pouquinho de TDAH. Se você ficou com alguma dúvida ou você tem alguma sugestão de próximos temas, escreva para nós. Até o próximo vídeo.